Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui nessa noite para adorar e exaltar o nome do Senhor. E nós queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe na tua casa nessa noite, para tributar a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. O nosso coração, Deus, está cheio de alegria, porque a Tua palavra nos ensina assim, porque quando vamos à Tua casa, há alegria no nosso coração. E nós estamos alegres nessa noite, porque estamos aqui na Tua presença e sentimos a presença do Senhor na vida dos irmãos. Sentimos a presença do Senhor no sorriso, na alegria do irmão, no abraço do irmão, da irmã. Sentimos a presença do Senhor, Pai amado, aqui nesse lugar que o Senhor separou, para que aqui o Teu nome seja engrandecido e seja glorificado. E aqui é a igreja do Senhor Jesus. Aqui é um povo comprado pelo sangue do Cordeiro. Aqui está reunido um povo que adora ao Senhor. Um povo que foi separado. Um povo que é santo. Um povo que vai para o céu. Um povo que adora ao Senhor. Um povo, ó Deus amado, que crê no poder de Deus. Um povo, ó Deus amado, que crê que o Senhor é fiel e voltará e levará a sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado. Senhor, nós queremos orar por aqueles que se encontram enfermos. Cura, Pai, aqueles que se encontram enfermos. Sara, Senhor, em nome de Jesus. O Everardo, Pai, está precisando de um tratamento, mas nós cremos que a mão do Senhor está sobre a vida dele. Senhor, obrigado porque a irmã Maria Luísa está conosco, a irmã Ivonete está conosco, e outros irmãos que estiveram enfermos, o Senhor tem estendido a mão sobre eles e ministrado a cura, Pai. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que precisam de exame, os que precisam de alguma cirurgia, intervenção cirúrgica, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado por a vida das crianças também que estiveram enfermas, e o Senhor está sarando, curando, em nome de Jesus Cristo. Toma a vida do Mateus em tuas mãos. Ele tem sentido muita febre, mas o Senhor é bom. E tem cuidado dele, tem cuidado de todos nós. Agora, Deus, recebe a adoração do teu povo aqui, reunida em teu nome. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 148. 148. Queremos dar graças a Deus pela presença de todos aqui presentes. É que se fazem, né? E a nossa igreja hoje tem alegria da presença de muitos visitantes e de outras pessoas que também estavam enfermas e estão voltando, que estavam viajando, né? Aleluia! Louvai ao Senhor dos altos dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que executam a palavra. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu, todos. Ele exalta o poder do seu povo e o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua bondade sobre a vida do teu povo. Te agradecemos pela vida de cada um que aqui está. Pedimos, ó Deus, pela tua bênção por aqueles que não puderam vir, aqueles que estão enfermos. Abençoa cada um aqui presente e cada um que não pôde vir.
Abençoa o teu povo, ó Pai. Dá uma semana de tranquilidade, uma semana abençoada por ti. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te pedimos. Amém, Pai. Amém. O Senhor nos comprou, Pai. O Senhor pagou um alto preço por cada vida que está aqui, Pai. Muito, muito obrigado, Pai, porque não foi por preço vil, como a Tua palavra nos ensina, mas foi por preço de sangue, o sangue do Cordeiro Imaculado. E jamais nós poderemos pagar o que o Senhor fez por nós. Jamais. Nos ajuda tão somente, Pai, honrar ao Senhor com a nossa vida, engrandecer o Teu nome com os nossos atos. Assim guarda os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, Pai. Para que nós possamos adorar o Senhor em todo o tempo, Pai, em tudo que fizermos, Pai. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Colossenses 3, apenas o versículo 8, eu queria que você lesse, e depois apenas o versículo 12. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Aí vai só para o 12 agora. Isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos a Tua palavra, ó Deus, e queremos meditar nessa palavra. E pedimos que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao nosso coração e edificar a Tua igreja. Nos ajuda. Que não seja palavra minha, mas seja palavra do Senhor. Que não seja o que eu quero falar, mas seja aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite. Que não seja aquilo que cada irmão aqui quer ouvir, mas seja aquilo que cada irmão precisa ouvir. De maneira que nós saiamos aqui edificados. E tudo seja para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos nessa noite, nesse texto. E eu quero dar um título a essa mensagem. Se você esquecer da mensagem, o título vai te ajudar a lembrar, né? Tirando a velha roupa e vestindo a nova roupa. Vamos lá, bem facinho. Tirando a velha roupa, a igreja repete, tirando a velha roupa. Quero ouvir, bem bonito. Tirando a velha roupa e vestindo a nova roupa. Bem bonito de novo. Tirando a velha roupa e vestindo a nova roupa. Nós estamos meditando esse texto à igreja de Colossenses, a carta que Paulo escreve à igreja de Colossenses, e existem duas palavras que eu quero que você marque na sua Bíblia ou guarde no coração. No versículo 8 é a expressão despojai-vos. Despojai-vos. Tá certo? E no versículo de número 12, coloca aqui, revesti-vos. Despojai-vos e revesti-vos. Tá certo? Estamos diante de um texto que exige de mim e de você um balanço sobre a nossa vida. O que precisamos deixar de ser e o que precisamos passar a ser. De que precisamos nos despir e o que precisamos nos revestir. O grande filósofo Platão, grego, ele fez a seguinte afirmação:
A vida sem reflexão não é digna de ser vivida. Isso tem tudo a ver com a gente como crente. A vida sem reflexão, ela não é digna de ser vivida. Não deve nem ser vivida se ela não tiver reflexão. Você parou para pensar? Se a gente vivesse uma vida toda sem pensar em nada. Tem até uma canção que usa a expressão e diz: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Como se o acaso pudesse proteger alguém e nos guardar de alguma coisa. Tem momentos que precisamos fazer uma autoanálise do nosso ser. E na nossa vida é assim, a gente tem que parar em alguns momentos e fazer uma análise do nosso ser. Sobre como temos andado, o que temos feito, como temos vivido. Temos que parar e pensar e se perguntar. E eu vou lançar aqui algumas perguntas, mas você pode escolher algumas perguntas para você que você julga melhor, que você entende que seja melhor para a sua vida ou para a sua realidade. Eu vou colocar aqui algumas, mas você pode pensar em outras. Mas pense também nessas. O que eu estou fazendo está certo? O que eu estou fazendo está certo? A minha atitude é boa? Isso de um modo geral, na nossa vida. A maneira como eu falo é adequada? Eu estou andando com as pessoas certas? Eu estou andando com as pessoas certas? Meus comportamentos são bons? A maneira como eu ajo é certa? A maneira como eu reajo é certa? A maneira como eu reajo abençoa as pessoas? A maneira como eu estou conduzindo a minha vida está certa? Tem coisas que você precisa ter coragem de tirar da sua vida. E outras que você precisa incorporar na sua vida. A vida cristã é uma vida constante. E essa constância é de se despojar, de tirar da nossa vida aquilo que a gente entende que necessita ser tirado. E é uma vida constante no sentido também de constantemente estar nos revestindo de algo que precisa vir para a nossa vida. A pergunta que você deve fazer, e eu também devo fazer, hoje é a seguinte: o que eu devo tirar da minha vida? O que eu devo abandonar? Deixar fora da minha vida? E tem uma segunda pergunta: de que eu devo revestir a minha vida? O que devo trazer para a minha vida? O que devo passar a fazer? O que devo passar a fazer e deixar fazer parte da minha vida? É a gente pensar constantemente nisso. Quero nessa reflexão trazer ao coração de cada um que está aqui, ao meu também, algumas coisas que precisam ser retiradas da nossa vida e algumas outras que precisam fazer parte daqui para frente da nossa vida. O que eu vou falar aqui com relação ao texto não se esgota, porque esse texto, como nós lemos, abre aí por favor no versículo 8, ele não esgota o que a gente precisa deixar. É um texto exemplificativo, ou seja, ele está mostrando coisas que precisam sair da nossa vida. Mas existem outras coisas que precisam sair, que talvez eu e você saibamos, se a gente olhar para a nossa vida e fizer uma reflexão, a gente parar, vai ver. O texto diz: despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Mas pode ter outras coisas? Pode. Pode ter outras realidades da nossa vida que precisam ser tiradas? Pode. Se eu passasse a noite aqui falando de coisas que precisam ser tiradas da minha vida, talvez a gente passaria a noite e não acabaria. E cada um de nós. Mas é importante que a gente esteja refletindo sobre isso, para a gente ir tirando aquilo que a gente efetivamente nota e que precisa ser tirado e ter disposição de tirar. Tirando a roupa. Tirando aquilo que a gente deve tirar. Esse texto nos fala de algumas coisas. A primeira delas: precisamos deixar de ser intolerante. Você é intolerante?
Você conhece alguém intolerante? Às vezes somos intolerantes dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa nós somos intolerantes. Mas somos polidos fora. A minha mãe dizia uma frase que eu nunca esqueço. E às vezes, involuntariamente, ela vem na minha mente quando eu vejo algumas situações dentro da minha casa mesmo. E às vezes, em outro contexto. A minha mãe dizia assim, ó, é bom por de fora, não sei se você já ouviu essa expressão, mas é bom por de fora e é ruim por de casa. A minha mãe dizia isso, não sei, talvez aqui quem tem mais idade já ouviu essa expressão. É bom por de fora e é ruim por de casa. A minha mãe falava muito isso. Não sei se ela sentia, porque a gente fazia alguma coisa que entristecia ela e era bom por de fora, e quando ela era com ela, talvez magoasse, mas ela dizia isso sempre pra gente. Então, assim, às vezes a gente é amável com os de fora, mas com os de casa, a gente às vezes é de duro trato dentro da casa da gente. Dentro da casa da gente a gente é de duro trato. A gente diz palavras às vezes para os nossos filhos, ou para a esposa, ou para o marido, ou às vezes para os pais, ou para alguém, irmãos. A gente diz palavras rudes, palavras duras. A gente diz palavras que machucam as pessoas. Às vezes a gente não é tão paciente dentro de casa, às vezes a gente é paciente fora, mas não é paciente dentro de casa. Às vezes a gente, dentro de casa, a gente não aguenta muitas coisas, e fora a gente aguenta. Às vezes dentro de casa a gente, assim que acontece algo, a gente já devolve. Mas quando é fora, a gente suporta, caladinho, não diz nada. Aí às vezes chega e devolve dentro de casa. Às vezes o marido chega do trabalho, vai descontar na mulher. E às vezes a mulher em casa, o gás acabou, bota a culpa no marido, que não estava em casa. Então, às vezes, isso não é exemplo de tolerância não, estou dando esse exemplo, mas não é. Às vezes a gente é dura, intolerância aqui tem a ver, a gente não consegue ser tolerante com quem está dentro da gente, dentro da casa da gente, perto da gente, ao nosso lado. Que são as pessoas que mais precisam de tolerância, porque são essas que nos suportam, que amam a gente. E às vezes a gente não é, a gente é intolerante. Então, esse texto abre os nossos olhos para a gente pensar nisso. E a gente parar de ser intolerante dentro da nossa casa, começando dentro da nossa casa. Isso, marido, mulher, filhos, no nosso local de trabalho. E assim, em qualquer lugar onde a gente estiver, a gente procurar ser mais tolerante. Procurar usar palavras boas. O salmista, no Salmo 45, diz para mim e para você algumas coisas. E eu quero deixar essa mensagem para os maridos, eu como homem, mas também deixo para as mulheres, porque eu não sei como é a sua realidade dentro de casa. Para as mulheres e para os maridos. O salmista no Salmo 45, no versículo 1 e 2 diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena na mão de um habilidoso escritor. Coloca aqui para a gente. 45, 1. Vamos falar esse versículo? É muito lindo. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Por que é que o salmista está falando isso? Porque às vezes aqui dentro da igreja, eu e você somos uma pessoa. E dentro de casa somos outra. Dentro da igreja nós somos uma pessoa e dentro de casa nós somos outra pessoa. E a boca só fala aquilo que o coração está cheio. A Bíblia diz. A boca só fala o que o coração está cheio. Se a sua boca está cheia de graça, então pronto, a sua palavra dentro de casa ou no trabalho, onde for, vai ser cheia de graça. Mas se o seu coração não está cheio de graça, está cheio de algum sentimento que não é bom, aí você é intolerante dentro de casa, você usa palavras duras com a pessoa que está do seu lado. Isso aqui sem falar homem ou mulher. Aquele que está do seu lado ou aquela que está do seu lado. Você é duro. Às vezes até injusto. Às vezes até injusto. Às vezes até egoísta. Às vezes até incompreensivo.
Então, esse texto nos convida a gente a ser mais tolerantes. Mas ele nos convida a ser mais. Precisamos deixar de ser pessimistas. Meu irmão, quando a gente vê um mundo onde as pessoas vivem se queixando, ou da política, ou da economia, ou do desemprego, ou de qualquer outro assunto, isso não é estranho para nós. Mas quando a gente vê que só o crente só se lamentando, crente se lamentando, só falando palavra de lamento, de reclamação, só murmurando, só tem palavras negativas. Não vai dar certo não, isso não. Passou no Enem, não vai passar não. Não passou nisso, concurso, não vai passar não. Não arranjou emprego, não vai arranjar não. Está doente? Vixe, o negócio é sério. Ou seja, só tem palavra de lamento. Eu não estou falando aqui da questão da ideia da autoajuda, não. Que as pessoas dizem, tudo é pensamento positivo. Não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de uma pessoa que conhece a Deus, experimenta as coisas boas que Deus já deu, tanto para você como para a família, para a sua vida, e ainda assim fica se lamentando, reclamando, se queixando da vida, murmurando. Tem uma música que eu já falei aqui na igreja, não sei quantos lembram, é do pastor Armando Filho. Ele é pastor batista, pastor Armando Filho. E ele tem uma música que ele diz assim, ó. E ele disse que gravou essa música porque um dia ele parou para olhar para a vida dele, fazer essa autoanálise da vida dele, e ele parou para pensar e ele percebeu uma coisa na vida dele. Ele percebeu um detalhe na vida dele que ele achou importante colocar na letra de uma música. Ele disse assim, ó, disse uma vez que louvaria sim, em prazer ou mesmo em dias maus. Ele diz na música, eu disse uma vez que louvaria sim, em prazer ou mesmo em dias maus. Aí ele fala na mesma música, mas o meu maior pesar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Ele diz isso, porque ele refletiu sobre a vida dele. E às vezes parece comigo, com você. A gente murmura mais do que agradece. A gente se lamenta mais do que agradece. E assim é um pessimista. O pessimista nada dá certo. O pessimista, se o copo estiver pelo meio, ele diz que é do meio para baixo. O pessimista é uma pessoa que acaba ficando amargo. E todo mundo foge dele ou dela. Ninguém se aproxima. Porque tudo para ele ou para ela é difícil, não vai dar certo, é fracasso, é derrota. E a gente como crente, não estou falando aqui de autoajuda, eu estou falando aqui de fé. E de confiança num Deus que promete. E de descanso em meio às adversidades. O profeta Abacuque nos fala isso. E Paulo, tomando como referência o profeta Abacuque, ele diz que o justo viverá pela fé. Não importa as circunstâncias, ele diz, o justo vai viver por fé. O justo não tem que estar se lamentando e reclamando. E Abacuque fala isso que a gente canta aqui, todavia me alegrarei no Senhor. Em meio a toda adversidade eu vou me alegrar no Senhor. Mas tem gente que é pessimista. Nada dá certo, tudo dá errado. Não consegue erguer a cabeça e dizer, não, parar e dizer, não, Deus está no controle, vai dar certo. Deus está no controle, esse negócio vai passar. Essa crise vai passar. Eu estou sem trabalhar agora, mas Deus vai abrir uma porta. Está difícil agora a relação conjugal, tá, mas vamos nos ajoelhar, colocar diante de Deus, Deus vai restaurar. Ou seja, sempre pensamento pessimista. Então, como crente, a gente tem que deixar de ser pessimista. E acreditar num Deus que muda a realidade. E eu gosto de falar que Deus é um Deus que abre uma porta onde nem parede tem. Então, a gente parar e começar a confiar mais nesse Deus e deixar o pessimismo de lado. A situação está difícil? Tá, muitas vezes está para mim e para você, gente. Quantas vezes a situação ficou difícil para mim e quantas vezes ficou difícil para você? E eu pergunto, não na minha realidade, mas na sua realidade. Quantas vezes a situação estava difícil para você e Deus não abriu uma porta? Talvez se eu chamasse cada crente que está aqui nessa noite para vir aqui à frente e dar um testemunho do milagre que Deus fez, quando o negócio não parecia, não tinha saída, você tem um milagre desse para contar. Se eu pedir cada pessoa vir aqui e conte uma situação que o negócio estava difícil, a porta estava fechada, você tem um milagre para contar que Deus abriu uma porta onde não estava aberta. Então isso é a maior evidência para a gente confiar e deixar de ser pessimista e confiar. Está difícil, tudo bem, está difícil, mas Deus muda. A Bíblia diz que Deus traz à existência o que não existe. Então não tem negócio de pessimismo não, é otimismo. O irmão está doente, é uma doença grave, não importa, Deus está no controle.
Ah, não consegui emprego, não consegui esse emprego, porque Deus tem o melhor para você. Eu lembro aqui, me permita o Tiago falar. Cadê o Tiago? Tiago, não, Tiago. O Tiago está lá atrás. Eu lembro que o Tiago, eu conheço o Tiago desde adolescente. Eu não vou falar aqui porque está sendo gravado, senão eu vou entregar o Tiago, então eu vou parar aqui só que conheci ele desde criança, desde adolescente. Porque eu cheguei de novo lá na igreja e o Tiago era adolescente. Eu lembro que o Tiago, quando terminou o 2º grau, preste atenção, o Tiago, quando terminou o 2º grau, eu sem saber, o Tiago terminou o 2º grau e eu acompanhava mais ou menos assim, ele terminando o 2º grau, tá, e o Tiago estava começou a enveredar por essa área de emprego, atrás de emprego. Isso foi atrás de emprego. E o Tiago estava fazendo depois o Tiago corrige aqui se eu estiver errado. Ele está fazendo um teste para entrar no emprego. E o Tiago está indo muito bem nesse teste, muito bem nesse teste, muito bem nesse teste. E assim, pronto, o Tiago vai entrar. Aí, eu lembro que o Tiago, na última fase, não entrou nesse emprego. Ele até me contou alguma coisa depois, não sei se assim um cara beneficiou alguém, eu sei que o cara não botou o Tiago não entrou. Quem ficou foi outra pessoa. Seguida isso, Deus abriu uma porta de emprego lá no meu trabalho. Era uma terceirização, mas no tribunal tinha. Aí eu chamei o Tiago para trabalhar comigo. Quando o Tiago começou a trabalhar comigo, em seguida que abriu essa porta, o Tiago entrou nesse emprego. E o Tiago pode depois dizer, gente, foi muito melhor do que se ele tivesse ido para aquele outro emprego. Por quê? Porque lá ele trabalhava num ambiente bom de trabalho, num ambiente de crentes, num ambiente onde o pastor estava do lado, vigiando ele na igreja, vigiando ele no trabalho. Você acha um negócio esse? Talvez seja a última coisa que não deu certo para ele. Ele me ver na igreja e me ver todo dia no trabalho, pastor vigiando todo dia, não dá certo, né? Mas, assim, o que é que eu quero dizer? Às vezes a gente pensa que uma porta fecha e a gente acha que essa porta fechou porque Deus não queria. Gente, nem toda porta fechada significa que Deus não quer abrir. E nem toda porta aberta a gente deve entrar. Nem toda porta aberta a gente deve entrar. E nem toda fechada significa que Deus não quer abrir. Então, sabe, aconteceu, Deus está no controle. Confia e descansa, Deus está no controle. Sabe, isso é suficiente para nós. Abacuque tem tanta essa certeza que ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, não haja vaca, nem gado no curral, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, não tem mais nada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele não tem pessimismo para ele não. Não tem pessimismo. Além daquele grande homem de Deus, presbiteriano, que foi convertido com a pregação de Moody. Ele perdeu um filho morto. Ele teve um fracasso, teve uma queda aí nas bolsas de valor, quebrou as empresas dele. Para passar esse sufoco todo, ele manda a mulher e as filhas para ir para a Europa. O navio naufraga, a mulher manda uma carta para ele. Eu cheguei, mas eu cheguei sozinha. Perdeu as filhas. Aí sabe o que é que ele faz? Ele compõe aquele hino. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. O sentimento de quem não é pessimista é esse. Ele entende que ele é feliz com Jesus e que todas as coisas vão dar certo. Talvez não é a minha situação, nem a sua. Aquele homem perdeu a vida financeira, o negócio foi sério, perdeu um filho e perdeu as filhas. Mas ele ainda é capaz de dizer que é feliz com Jesus. Então, isso nos ensina a olhar para essas situações da vida e dizer, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Terceira coisa que a gente tem que deixar de ser, nós estamos tirando as roupas velhas. Rancoroso ou rancorosa. A pessoa rancorosa ou rancoroso bebe um copo de veneno pensando que é o outro que vai morrer. Ela contamina quem está perto. Ela guarda na mão uma carta na perspectiva de jogar. A pessoa rancorosa, ela está se envenenando sem saber.
Paulo exorta Colossenses para que não haja isso no sentimento do coração dos crentes de Colossenses. Que você não guarde esse sentimento no coração. Porque o rancor só destrói a nós mesmos quando guardamos no coração. Ele não tem utilidade nem serventia para nada na vida. Então Paulo nos convida, não guarde, pegue essa roupa e jogue fora, tire do seu guarda-roupa, lance isso fora, despoje-se disso, tire isso da sua vida, do seu coração. Mas Paulo diz mais, jogue fora esse seu sentimento de ser homem ou mulher melindroso ou melindrosa. Você já viu aquela pessoa que você tem que ter maior cuidado com o que você fala? Você tem que pisar em ovo para falar alguma coisa para as pessoas. Você tem que ser muito preciso na palavra com medo de magoar ele ou ela, que é melindroso, melindrosa. Você já viu esse tipo de pessoa? Que por nada fica sentido. A Bíblia nos conta uma história de um homem que ficou profundamente sentido por causa de uma canção. Por causa de uma canção, um homem da Bíblia ficou sentido. Sabe qual era a canção? Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Por causa dessa canção, Saul, hipersensível, disse assim, tem gente aí que está sendo mais honrado que eu, que sou o rei, que era Davi. E ficou com o coração cheio de rancor e de ira, por causa dessa canção que foi cantada lá, que ficou nas paradas de sucesso lá do povo de Deus, uma semana mais ou menos. Acabou a vida por causa disso. Acabou a vida de Saul por causa disso. A partir disso, você vai ver, Saul começou a perseguir Davi, por causa dessa canção. Porque ele imaginava que Davi não podia ser honrado, ele era o rei, ele quis ser honrado. Hipersensível, não me toque. Hebreus vai dizer lá, quando ele escreve, exortando aos crentes, você tem que deixar de ser menino, a expressão bíblica, você tem que deixar de ser menino, você tem que comer, não mingau, você tem que comer uma panelada. Tem crente que não pode comer uma panelada, ainda está vivendo à base de mingau. Nada a favor da panelada, porque eu nem gosto, tá? Estou falando que é panelada, é só como referência, que é muito gordurosa. Né? A irmã ali diz que gosta. Né? Então assim, Saul melindroso ficou sentido. Por quê? Porque estava cantando uma música para o Davi, que Davi foi melhor do que ele. Então, hipersensibilidade, magoado por pouquinho, por pouco. Por isso que Paulo faz a comparação, usando a figura de Hebreus, na verdade, né? Eu digo Paulo porque eu acredito que foi Paulo por causa da literatura. Não seja menino que no beabá fica sentido. Eu lembro, quando eu falo criança, eu falo do Mateus. O Mateus, às vezes, chega para mim, eu pareço um juiz lá em casa, porque eles brigam. Aí quando eu vou perguntar, eu digo assim, o que foi que houve? O Mateus, foi porque a Vívia pegou esse meu papel e esse meu lápis. Ou então a Vívia, foi porque o Mateus pegou o meu brinquedo. Eu digo, esse é o motivo todo? Eu digo, é esse o motivo que vocês estão brigando? Esse é o motivo da ira de vocês um com o outro, por causa de um brinquedo, por causa de um papel, de um lápis e de um papel? Aí eu digo, abraça um ao outro aí, pede logo desculpa. Por causa de um papel, por causa de um lápis. Por isso que eu entendo quando Hebreus fala que não seja menino, essa ideia de ser sentido por pouco. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo número 3, diz assim, quando ele fala sobre o amor, né? Quando ele vai descrever, abre aí Coríntios 13, por favor, para a gente ler. É que o texto diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que ele está dizendo? Quando o amor de Cristo me alcançou, eu fui transformado. Eu me tornei uma pessoa madura. Eu era menino quando eu não conhecia Cristo. Depois que eu passei a conhecer a Cristo, o amor de Cristo, eu amadureci. Eu não sou uma criança, não me toque. Qualquer coisinha eu fico sentido. Eu fico magoado. Então, Paulo nos convida a isso, a também não ser melindrosos. Paulo nos convida mais.
Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Essa expressão é a cara da dona Zanira, minha mãe. Incrédulo. O que Deus promete, Ele vai cumprir. Deus é fiel. Deus é poderoso para cumprir. Não seja incrédulo. Paulo desenvolve isso quando fala aos Colossenses, nas diversas cartas que ele fala. Creia. Creia no Deus que você pode, no Deus que você serve, no Deus que alcançou você, que transformou a sua vida. Creia que Ele pode fazer, e Efésios vai dizer, creia que Ele pode fazer mais do que você pensa e do que o que você pede, e infinitamente mais. A declaração de Paulo é, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você pensa e do que o que você pede. Então assim, Paulo exorta essa igreja, creia, deixe ser incrédulo, tire essa vestimenta de incredulidade, deixe de ser incrédulo, deixe de duvidar de Deus e das promessas, deixe de confiar só em parte, confie por completo no que Ele faz. E finalmente, deixe de ser descomprometido com Deus e com a sua igreja. Deixe de ser descomprometido com a leitura da Bíblia. Tem crente que tem 20 anos que é crente. 25 anos que é crente. Se você mandar abrir no livro de Ruth, ele vai folhear lá no Novo Testamento, vai estar chegando em Apocalipse, você vai dizer, está faltando o livro de Ruth na minha Bíblia. Porque não conhece nem a Escritura. 20 anos às vezes que é crente. E você que está com 10 anos, está caminhando, vê se você não souber. Deixe de ser descomprometido com Deus, com a palavra de Deus. Deixe de ser descomprometido com a oração. Deixe de ser descomprometido no teu relacionamento com Deus. Levando assim, a toque de caixa de qualquer jeito. Ah, estou na igreja domingo, está bom, e na semana, pronto. Deixa de ser descomprometido com Deus. Deus te resgatou, Deus te restaurou, Deus salvou a tua vida para ter um relacionamento com você. Para ter um relacionamento com você. A Bíblia diz lá no Salmo 25, a intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os seus desígnios, os seus propósitos, aquilo que Ele tem para revelar. Mas a intimidade do Senhor é para quem? Para aqueles que temem a Ele. Para aqueles que buscam esse relacionamento com Deus a partir de uma intimidade maior com Ele. E como é que você tem intimidade com Deus? Quando você conhece Ele. Como é que você conhece Ele? Não existe outra maneira, não. Não é no domingo, quando eu estou pregando, não. Não é no domingo, não é os programas que você vê na internet de pregador. Não. Como é que você tem intimidade com Deus? É quando você pega essa palavra aqui e você diz assim, ó, eu vou ler essa palavra e eu conhecer mais esse Deus. O apóstolo Paulo nos ensina, lá quando ele escreve na carta 2 Timóteo, que ele já tá, a sentença dele já está marcada, ele já vai morrer. Ele já sabe o dia que ele vai morrer. Aí ele escreve uma carta lá para Timóteo e diz assim, ó, manda alguns vir para cá, e ele diz, manda Marcos trazer minha capa, mas faz o seguinte, manda também para mim os pergaminhos, os meus livros. Meu irmão, eu fico perguntando para você, o que é que uma pessoa que está com a sentença de morte marcada, vai morrer, ainda quer ler? Paulo ainda queria conhecer mais de Deus enquanto estivesse vivo. Às vezes a gente tem a vida toda, cheio de saúde, e a gente não quer nem ler a Bíblia. A gente não quer aprender nada de Deus. Um homem no fim da vida, com a sentença marcada, ele diz, manda para mim os pergaminhos, porque me será muito útil. Eu quero ler nesse negócio, eu quero ainda aprender mais sobre Deus. E às vezes a gente que tem a oportunidade, não quer. Se isso aqui você tem que jogar fora, agora abre no versículo 12 e deixa ele aberto aí, por favor. Isso aqui você tem que trazer para a sua vida. Se você tem que jogar fora a preguiça, o pessimismo, o rancor, a melindrosidade, a intolerância, se você tem que jogar fora essas coisas, o descompromisso com Deus, a incredulidade, isso aqui você tem que trazer para a sua vida. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Você é eleito de Deus, você é eleita de Deus. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Você não é só eleito, você é santo, Ele separou você e você ainda é amado por Deus.
de ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos de misericórdia. Ou seja, comece a ter atitudes de misericórdia. A começar com você. Às vezes a gente tem misericórdia dos outros, não tem da gente. A gente exige muito da gente. A gente exige muito de nós. Esquece que tem um Deus que conduz a nossa vida. E também dos próximos. Ter misericórdia dos outros. Ter misericórdia das pessoas. Ter compaixão das pessoas. Ter misericórdia às vezes daquele que está do seu lado. Aquele que às vezes está dentro de casa, às vezes está na igreja. Ternos afetos de misericórdia, ou seja, ter atos, ter atitudes de misericórdia com as pessoas. A Bíblia diz, quando Jesus está ensinando, e ele fala lá para a mulher, ele diz o seguinte, ó, Deus está procurando os seus adoradores. E os adoradores que Deus procura é aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Às vezes a gente descuida, mas o que é adorar em espírito e em verdade? O que é? Adorar em espírito e em verdade. O que para você é adorar em espírito e em verdade? Deixa eu dizer para você, é possível que você passe uma vida toda adorando a Deus em verdade, mas não adorou em espírito. É possível que você passe a vida toda adorando a Deus em verdade, mas não adorou em espírito. E o que é adorar em espírito? Deixa eu abrir a sua mente para essa expressão bíblica. Adorar em verdade é adorar como a Bíblia nos ensina, fundamentado na verdade, na palavra. E em espírito é adorar a Deus como Jesus fazia. Ele conhecia a lei, mas quando ele viu aquela mulher, ele foi cheio de misericórdia com ela. E ele foi cheio de compaixão. Ali, ele disse, mais importante do que a lei para mim aqui, é a vida dessa mulher. Porque às vezes a gente pega a verdade, e por causa da verdade, que a gente considera a verdade, né? Na nossa análise, às vezes, a gente esquece a misericórdia. Esquece a misericórdia. Jesus fala disso quando ele vai falar sobre o quê? Sobre o dízimo. Os fariseus. A gente dá o dízimo de tudo. Ele diz, vocês dão o dízimo de tudo. Vocês estão fazendo a coisa certa. Vocês estão no caminho da verdade. Vocês estão dando o dízimo de tudo. Na verdade. Mas vocês não adoram o Pai em Espírito. Porque vocês não têm compaixão das pessoas nem misericórdia. Então, Colossenses nos exorta, tenha misericórdia das pessoas. Tenha misericórdia das pessoas que estão perto de você. Tenha misericórdia das que não estão perto de você. Tenha misericórdia das pessoas que você encontra por aí, que precisam de ajuda. Eu vi um vídeo ontem, muito bonito, tem um grupo, eu não sei onde é a cidade, e eles recolhem pessoas nas ruas que fazem parte desse grupo de risco, que são pessoas que saíram de casa por algum problema e se envolveram com a droga. Aí eles vão até essas pessoas, muito bonito esse trabalho, e retiram, e cortam o cabelo, e fazem a barba, dão roupas, e começam a ajudar na libertação dos vícios da droga. Aí eu vi um vídeo de um rapaz, gente, que rapaz bonito, estava jogado na rua. Ele disse que tinha 3 filhinhos, jogado na rua, e esse grupo alcançou ele. E esse grupo é de uma igreja, não lembro agora, alcançou ele, aí levou ele lá, ele aceitou, foi lá, cortaram o cabelo dele, gente, ele parecia um modelo, mas estava com a vida jogada na rua, porque por causa da droga, de um fracasso na família, alguma coisa que aconteceu. Às vezes essas pessoas estão precisando de uma mão amiga, estão precisando da nossa misericórdia, dos nossos ternos afetos de misericórdia, do nosso cuidado com elas. Deus coloca essas pessoas à nossa frente para a gente cuidar. Ele diz mais, de bondade, se revista de bondade. Se revista de bondade. Qual a diferença da bondade para a benignidade? A bondade tem a ver com os meus atos, as minhas atitudes. A benignidade tem a ver com a forma como eu penso e como eu vejo as situações. Eu penso bem de tudo, ele vai dizer depois. Mas o que é a bondade? É você ser generoso mesmo.
É você ser generoso com as pessoas. Eu sei que a gente está numa sociedade onde a gente chega num sinal, a gente não sabe se dá para as pessoas, se ajuda ou não, né? Porque a droga está aí, os vícios estão aí, as pessoas às vezes pedem para se beneficiar, às vezes nem querem nada, mas eu prefiro que a gente fique com a opção de dar e ele não ter usado bem, do que ele precisar de fato, ou ela, e a gente não ter dado. Eu prefiro a gente ajudar, sem fazer julgamento. Ou seja, a Bíblia, Paulo está dizendo, vocês têm que ser pessoas bondosas. Vocês têm que ser pessoas que a bondade acompanha vocês, porque eu, como Deus, fiz uma promessa para vocês, a bondade e a misericórdia vão acompanhar vocês a vida toda. Então que assim também na vida dos que passam por você seja uma pessoa boa com relação a ela. Seja uma pessoa que libera, que exala a bondade na vida dessas pessoas, por onde você passar. Ele diz mais, ele diz que a gente tem que ter humildade. Vamos passar por isso. Tá? Eu e você já sabemos isso, que precisamos ser humildes. Eu e você sabemos, não precisa a gente falar, a Bíblia já nos ensina, o Sermão do Monte fala disso, que a gente precisa ter uma vida humilde. O que é ser humilde? Humilde é reconhecer quem nós somos, diante do Deus a quem nós servimos. É a nossa condição em relação a Ele. Ser humilde é reconhecer que nada somos, que precisamos dele para tudo. E em função dessa humildade, servir a Ele com amor, com dedicação, se render a Ele, reconhecendo quem nós somos, o nosso estado, a nossa condição. Mas também, não deixe que esse sentimento, às vezes, de se sentir menor, que às vezes a humildade pode querer levar para isso, você esquecer que você também tem um valor para Deus. Ele derramou o sangue porque Ele ama você. É muito bom quando a Bíblia fala que Isaías declara que o nosso melhor ato de justiça diante de Deus são como trapos de imundície. Isaías declara isso. O nosso melhor ato, o seu ato, o meu ato, o nosso melhor ato diante de Deus são como trapos de imundície. Para mostrar nossa condição diante de Deus, que nós somos, vermezinho de Jacó, que é a descrição de Isaías também. Mas também ele diz, porque Deus amou a mim e a você de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o nosso melhor ato diante de Deus não vale nada, de justiça não vale nada, mas essa mesma pessoa, eu e você, foi tão amado por Deus que Ele deu o seu próprio Filho. Ou seja, nós devemos oscilar sobre esses dois pensamentos. Nós não somos nada, mas Deus nos amou e deu o seu Filho por nós. Então, humildade é esse reconhecimento. Ele diz mais, mansidão. Meu irmão, nós estamos vendo uma sociedade que está difícil. Hoje nós estamos vendo uma sociedade que está violenta, está valente, está ferida, está arranhada, magoada. Paulo diz que nós temos que ser mansos. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus, no capítulo número 5, porque os mansos herdarão a terra. Então se encha de mansidão. E ele diz, também se encha de longanimidade. Exatamente o contrário do que ele falou no versículo 8. O que é longanimidade? A melhor palavra para traduzir longanimidade seria tardar a ira. Ou seja, eu adio a ira. Alguém me magoou, alguém magoou você diz assim, eu não vou irar agora, eu vou contar até 10. Aí eu digo para você, se 10 for pouco, você conta até 100. Se 10 for pouco, você conta até 1000. Vai tardando a ira. Quando você se acostumar com esse sentimento de resistir à ofensa de alguém sendo longânimo, a pessoa vai lhe ofender, você não vai contar nem até 1, porque você já conseguiu vencer. Paulo diz, você tem que se revestir de longanimidade. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse dia, por toda a bondade do Senhor para conosco. Agradecemos a alegria de ver tantos irmãos nessa noite aqui, em especial aqueles que estavam enfermos, a irmã Letícia, a Ivonete, a irmã Maria Luísa, e o Senhor está restaurando a saúde delas. Muito, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor possa abençoá-las por completo e sará-las, curá-las totalmente em nome de Jesus. Se mais alguém está enfermo nessa noite, que a tua mão esteja estendida sobre essa vida. E o Senhor possa curar
em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, por as nossas vidas. Te pedimos uma semana em paz, debaixo da graça e do favor do Senhor. Que o Senhor dirija os nossos passos e guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Fica de pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre essa igreja, seja sobre todo o povo de Deus, e seja desde agora e para todo sempre. A igreja diz: Amém. 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 Amém.